Olá, galera! Hoje eu vim conversar com vocês sobre as 5 etapas do processo de enfermagem, que é de extrema importância tanto para a gente responder provas de concursos, residências, quanto para a nossa vida profissional, né? Nós temos a Lei 358 de 2009, que dispõe, né, ela fala que a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, e a implementação do processo de enfermagem, que é o PE, deve ser instituído onde há o cuidado profissional de enfermagem, tanto em instituições privadas quanto públicas. Então, se a gente tem o cuidado profissional de enfermagem, nós temos a SAI e o processo de enfermagem. E aí, gente, o processo de enfermagem é composto por 5 etapas, muito famosas e muito importantes. A primeira é o histórico ou coleta de dados, ou chamado também de investigação. O segundo é o diagnóstico, é onde a gente usa a famosa, por exemplo, né, a famosa NANDA internacional. O terceiro, gente, é onde a gente planeja o que a gente vai fazer. O quarto, a gente implementa o que a gente planejou e o quinto, a gente avalia. Então, vamos falar rapidinho sobre isso. No histórico, né, coleta de dados ou investigação, a gente vai fazer a anamnese completa do nosso paciente e o exame físico. Com base nesse histórico, né, nessa coleta de dados, nessa investigação, que é a primeira etapa, a gente entra na segunda, que é o diagnóstico, que a gente vai identificar as necessidades do nosso indivíduo, né, do nosso paciente, da família e da coletividade, da comunidade. O terceiro, gente, é a fase que a gente planeja, ou seja, a gente diagnosticou uma necessidade, agora a gente vai planejar o que a gente vai fazer. Então, a gente diagnosticou uma necessidade, a gente vai planejar e na quarta etapa, que é a de implementação, a gente vai implementar, a gente vai agir, a gente vai fazer aquilo que a gente planejou na terceira. E na quinta, gente, é de avaliação. Eu avalio aquilo que eu fiz, eu avalio aquilo que eu planejei, né, que eu coloquei em prática para ver se aquilo está dando certo ou não, se tem que ser modificado, se está tendo bons resultados, se está sendo efetivo. E aí, vale a gente ressaltar que na parte de diagnóstico, né, que é a segunda parte, nós temos diferentes tipos de diagnóstico. Vou citar os 3 aqui mais comuns para vocês, que é diagnóstico de risco, diagnóstico real com foco no problema e diagnóstico de promoção da saúde. O de risco, gente, a própria palavra fala, é de risco. Então, o meu paciente ele ainda não tem, ele pode desenvolver, ele tem o risco de desenvolver. Então, quando eu pego, por exemplo, lá na NANDA e diagnostico, né, na nossa segunda etapa, que o paciente tem risco de infecção, ele ainda não tem infecção, ele tem um risco de desenvolver uma infecção. Por que, Lohane, ele tem um risco de desenvolver infecção? Porque a gente fez procedimentos invasivos nele. Então, ele tem um risco de desenvolver. Eu tenho que planejar o que eu vou implementar, o que eu vou fazer para eu impedir que esse risco aconteça, para eu diminuir o risco, né, dele desenvolver essa infecção. Então, aí é o primeiro tipo de diagnóstico. O segundo é real, diagnóstico real com foco no problema. Ou seja, o meu paciente já tem o problema, ele já tem uma necessidade ali que a gente diagnosticou. Por exemplo, o paciente está com hipertermia, o paciente está com infecção, o paciente está com medo. Isso não é um risco, ele já tem. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que tirar isso, né? Eu tenho que reverter a situação desse meu paciente. E o terceiro é a de promoção da saúde, que a gente encontra na ANANDA Internacional como disposição para 3 pontinhos melhorada. O que é promoção da saúde? É melhorar a saúde, né? Então, a gente vai encontrar sempre com essa disposição para alguma coisa melhorada. Qual que é o nosso objetivo nesse tipo de diagnóstico, gente? A gente não quer impedir que isso aconteça. E a gente não quer resolver isso, né? A gente quer que continue, porque melhorar a saúde é uma coisa boa. Então, a gente quer que continue. Então, nós temos esses 3 também, nós temos os de síndrome, mas eles não são muito discutidos, então eu não vou entrar neles aqui agora. Mas aí é importante a gente saber isso, gente. E aí, para finalizar, nós temos que saber uma coisinha muito importante que pode salvar a gente em provas de concurso e que é muito importante a gente saber como profissional de enfermagem. O processo de enfermagem, que faz parte da SAI, né, que tem que ser norteado por uma teoria de enfermagem, né? Tem que ter uma base teórica. Esse processo de enfermagem de 5 etapas que a gente falou aqui rapidamente, gente, eles têm algumas características que são as seguintes. Eles são interdependentes. O
que é interdependência? Eles dependem um do outro. Para eu planejar alguma coisa, eu tenho que ter diagnosticado. Para eu diagnosticar, eu tenho que ter feito minha anamnese, meu exame físico. Deu para entender? Eles são interrelacionados, eles se relacionam, como a gente falou aqui. E eles também são recorrentes, ou seja, eu dei um diagnóstico aqui agora, isso não me impede de daqui a pouco eu ter que voltar lá e arrumar esse diagnóstico, de eu ter que ir lá no planejamento e colocar mais algumas coisas para fazer. Depois que eu avaliei, por exemplo, eu observei algumas coisas que têm que ser modificadas e eu voltar lá nas outras etapas e modificar. Então, não esqueçam isso, são interdependentes, interrelacionadas e também são recorrentes. Então, é muito importante a gente saber isso. E é isso, galera. Se vocês tiverem gostado, quiser falar de alguma coisa relacionada a esse tema ou a outro, é só me deixar aqui embaixo no comentário. Deixa o seu like e salve. Beijão!